Este é o curso Código da Inovação: Como transformar ideias em valor. Meu nome é Vicelmo Alencar e juntos vamos desvendar o DNA da inovação. Hoje o assunto é inovação. Uma palavra que você ouve em empresa, em universidade, em órgão público, em papo de tecnologia. Mas o que ela realmente significa? É isso que a gente vai destrinchar agora. Presta atenção nesse detalhe. A maioria das pessoas associa inovação a inventar algo completamente novo, um produto revolucionário, uma tecnologia que nunca existiu, uma inteligência artificial de outro nível. Essa visão é popular, mas é limitada. Inovar não significa necessariamente inventar. E essa é a primeira ideia que você precisa guardar deste episódio. Invenção e inovação não são a mesma coisa. Pensa na lâmpada, no telefone, na penicilina. São criações inéditas, são invenções. Abriram caminhos que não existiam. Já a inovação acontece quando uma ideia nova ou já existente é transformada em uma solução que produz valor de verdade. Percebe a diferença? Uma ideia pode ser brilhante, pode ser sofisticada, pode até virar uma patente, mas enquanto ficar só no papel, só no protótipo, só na possibilidade, ela ainda não é inovação. Inovação pressupõe implementação. A ideia precisa sair do papel e gerar um resultado no mundo real. Resumindo assim, inovação é transformar ideias em valor. Simples de falar, desafiador de fazer. E aqui tem um ponto que muita gente ignora. Valor não significa só dinheiro. Para uma empresa, valor pode ser aumento de receita, redução de custos, novos clientes, mais produtividade. Para uma instituição pública, pode ser menos tempo de atendimento, menos erros e serviços melhores para a sociedade. Para o usuário final, valor pode ser simplesmente fazer algo de forma mais fácil, mais rápida, mais barata ou mais segura. Por isso, diante de qualquer inovação, a pergunta fundamental é: qual problema essa solução resolve e qual valor ela produz? Agora, uma inovação precisa ser completamente inédita? Não, e entender isso muda bastante como você enxerga o processo. Muitas inovações surgem da combinação de conhecimentos, tecnologias e práticas que já existiam, mas foram aplicadas de uma forma nova ou em um contexto diferente. Pensa numa empresa que faz determinada atividade de forma manual. Há anos o processo funciona, mas exige muita gente, consome tempo e tem alta chance de erro. A empresa então desenvolve um sistema que automatiza parte disso. Talvez nenhuma tecnologia usada nesse sistema seja inédita. Banco de dados já existia, computação em nuvem já existia, inteligência artificial também não é novidade absoluta. Mas a combinação dessas ferramentas para resolver aquele problema específico pode sim representar uma inovação importante para aquela organização. Isso nos leva a outra característica essencial: inovação é contextual. Uma prática comum em determinado setor pode ser uma inovação quando levada para outro ambiente onde ela ainda não existia. Pensa na fila com senha. Ideia antiga, mas que ganhou sistemas eletrônicos em bancos e hospitais e trouxe valor real. A ideia não era nova. A aplicação e a tecnologia para gerenciar aquilo, sim. Por isso, inovação não se confunde exclusivamente com alta tecnologia. Tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas não é a única. Uma organização pode inovar modificando um produto, mas também pode inovar nos processos, nos serviços, na estrutura organizacional ou no modelo de negócio inteiro. Vamos a alguns exemplos concretos. Uma indústria desenvolve um produto com material mais resistente e mais barato. Inovação. Uma empresa reorganiza o processo produtivo e reduz pela metade o tempo de entrega. Inovação. Um escritório automatiza tarefas repetitivas e libera os profissionais para atividades que exigem análise e julgamento. Inovação. Um órgão público substitui um procedimento burocrático com várias etapas por um fluxo digital simples, reduzindo de 10 dias para algumas horas o tempo de atendimento. Inovação. O elemento comum em todos esses casos não é necessariamente a tecnologia em si, é a mudança implementada que produz valor. Não esqueça de deixar seu comentário e de curtir este episódio. Tem mais um ponto importante aqui. Nem toda inovação precisa provocar uma transformação radical. Algumas inovações realmente mudam mercados inteiros, como a internet ou os smartphones.
Elas alteram profundamente produtos, serviços e modelos de negócio. São as chamadas inovações radicais ou disruptivas. Mas a maior parte das inovações acontece de forma incremental. Uma melhoria pequena hoje, outra amanhã, uma nova funcionalidade, uma mudança no processo de atendimento. Individualmente parecem pequenas, mas acumuladas ao longo do tempo, elas podem transformar completamente uma organização, tornando-a mais eficiente, mais competitiva e mais relevante. Por isso, uma cultura de inovação não pode depender só de grandes ideias ou de gênios isolados. Ela precisa estimular a identificação contínua de problemas e oportunidades em todos os níveis. E aqui chegamos a um ponto central. A inovação ela começa muito mais pela observação do que pela tecnologia. Antes de perguntar qual tecnologia usar, talvez valha mais perguntar onde estão os problemas, onde existe desperdício, quais atividades são repetitivas e poderiam ser automatizadas, o que incomoda nossos clientes ou usuários, quais etapas poderiam ser eliminadas de um processo, o que poderia ser feito de forma mais simples, mais rápida ou mais barata. É da capacidade de observar essas situações com atenção que surgem inúmeras oportunidades de inovação. E existe uma segunda capacidade essencial: estabelecer conexões. Ideias inovadoras aparecem quando conhecimentos de áreas diferentes são combinados. Uma solução da indústria pode inspirar uma mudança no setor de serviços. Uma prática de e-commerce pode ser adaptada para uma instituição pública. Uma tecnologia criada para um objetivo pode resolver um problema completamente diferente. Por isso, ambientes inovadores precisam permitir a circulação de conhecimento, a experimentação e o aprendizado contínuo. E experimentar envolve aceitar uma realidade importante. Nem toda tentativa de inovação vai ter sucesso. Inovar envolve incerteza. Se você já sabe todos os resultados de antemão, provavelmente está só executando um procedimento conhecido. Inovação exige formular hipóteses, testar, medir, aprender com o que deu certo e com o que não deu e ajustar. Organizações verdadeiramente inovadoras não são as que simplesmente dizem que precisam inovar. São as que criam condições para que as pessoas identifiquem oportunidades, proponham soluções e experimentem novas formas de trabalhar. Elas aceitam o erro como parte do aprendizado. Aqui é onde a maioria erra, confundem mudança com inovação. Não é a mesma coisa. Uma mudança que aumenta a complexidade, eleva custos e não melhora resultados, dificilmente é uma inovação bem-sucedida. Por isso precisamos voltar sempre ao conceito de valor. Depois de implementar uma mudança, pergunte: o processo ficou melhor? O usuário percebeu alguma melhoria? Reduzimos custos ou desperdícios? Diminuímos erros? Aumentamos a produtividade? Criamos novas oportunidades de receita ou impacto? Se você consegue demonstrar algum desses resultados, então sim, você está identificando o valor produzido pela inovação. E isso também explica por que a inovação não pertence só às empresas privadas. Ela pode acontecer em hospitais, escolas, universidades, tribunais, órgãos governamentais e organizações sociais. No setor público, certas inovações geram impacto social enorme, mesmo sem produzir lucro nenhum. Uma tecnologia que reduza drasticamente a fila de espera de um hospital. Um sistema que simplifique o acesso do cidadão a um serviço essencial. Uma plataforma que leve educação de qualidade para quem antes não tinha acesso. O valor produzido nesses casos é essencialmente social e é de imensa importância. Revisão relâmpago. Inovação é a mesma coisa que invenção? Não é. Invenção é criar algo inédito. Inovação é transformar uma ideia, nova ou existente, em algo que produz valor real. São conceitos diferentes. Uma inovação precisa ser completamente inédita para ser considerada inovação? Não precisa. Muitas inovações combinam tecnologias e práticas já existentes aplicadas de forma nova ou em contexto diferente. O que define é o valor gerado. Inovação incremental vale menos do que inovação radical? Grava essa. Pequenas melhorias contínuas, acumuladas ao longo do tempo, podem transformar completamente uma organização. Incremental não é sinônimo de irrelevante. Toda mudança é inovação? Não. Uma mudança que aumenta a complexidade e não melhora resultados não é inovação bem-sucedida. O critério é o valor produzido, sempre.
Para fechar, 3 pontos que você não pode esquecer. Primeiro, inovar não é necessariamente inventar. Uma ideia só se transforma em inovação quando é implementada e produz valor. Enquanto ficar só no papel, não é inovação. Segundo, inovação não precisa ser radical. Melhorias incrementais contínuas também geram grandes transformações ao longo do tempo. E inovação é contextual, o que já existe num setor pode ser inovação em outro. Terceiro, inovação nasce da capacidade de observar oportunidades, conectar conhecimentos de áreas diferentes, experimentar soluções e aprender ajustando com base nos resultados. Começa pela observação, não pela tecnologia. Então, da próxima vez que você olhar para um processo, produto ou serviço, em vez de perguntar só que tecnologia nova usar, experimente uma pergunta diferente: que problema precisa ser resolvido e como posso resolvê-lo melhor? Essa pergunta é o ponto de partida de quase toda inovação que funciona de verdade. Assista todos os episódios do curso e deixe seu comentário, isso nos ajudará a melhorar. Até o próximo episódio.